tudo bem? Canal 10, aqui Valmor Freitas, jornalista, com mais um Política com K. E nós já explicamos aqui na estreia do programa, né? Esse programa tem mais de 10 anos de sucesso aqui, voltou para Cabo Frio TV, muito obrigado à direção do Canal 10, e voltamos hoje, claro, com todas as mídias sociais. O programa você pode assisti-lo em qualquer parte do mundo, né? Basta você baixar o aplicativo do Canal 10 e você assiste o programa na hora e no momento em que você achar melhor. Que, aliás, muito obrigado pela sua audiência, por sugestão de pauta, as pessoas que nos encontram, que mandam e-mail, ligam aqui para a TV, e nós estamos com essa série dos ex-prefeitos, né? Nós costumamos dizer o seguinte: os prefeitos da região dos lagos, todos os ex-prefeitos, construíram essa região, todos, de alguma forma, né? E nós, como jornalistas, sempre... Não existe aquela história, ele não fez nada. Claro que fez. Quem entrou no governo, de alguma forma, contribuiu, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas construiu uma cidade e ajudou a construir a região dos lagos. Já passaram por aqui vários prefeitos, como o ex-prefeito Alain Correia, Chiquinho da Educação de Araruama, Paulo Lobo de São Pedro Aldeia, e a agenda está imensa. E hoje, claro, nós vamos falar de uma cidade maravilhosa daqui da região dos lagos, destaque no mundo inteiro. E para conversar, a agenda dele está super atarefado, encontrou um tempinho. Nós vamos conversar com um ex-prefeito de uma cidade maravilhosa, né, capital do mergulho, que se chama Arraial do Cabo. Então, esse cidadão é cabofriense, porque na verdade Arraial se emancipou, né? Então todo mundo era cabofriense. Esse cidadão passou pela empresa Alclis como todo mundo, trabalhou em empresa privada e tinha um sonho de tentar ajudar a sua cidade, o lugar que nasceu, o lugar que escolheu para viver também, né? Porque muitas pessoas nascem e acabam se mudando, como eu, que vim do Rio Grande do Sul e fui acolhido aqui por essa região maravilhosa. Então nós vamos conversar hoje no Política com esse cidadão guerreiro, já passou por várias secretarias em outros municípios, e virou um conselheiro pela própria experiência política, né? E todos os novos acabam pedindo uma orientação, assim, para quem tem mais experiência. A gente vai conversar aqui com o filho da dona Delfina Melo Teixeira e Souza, família tradicional de Cabo Frio, e do seu Bernardino Viana de Souza. Vamos conversar com Renato Viana de Souza, ex-prefeito de Arraial do Cabo, e aqui nós dizemos o seguinte: prefeito é prefeito. Aliás, ele foi o primeiro prefeito de Arraial do Cabo, já está na história da cidade, na história do Brasil. Prefeito, obrigado pela sua presença, obrigado por encontrar um tempinho para atender aqui o Política. Obrigado a você pelo convite, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, e dizer que é uma alegria muito grande, porque nós temos uma vivência política no município de Cabo Frio, mesmo antes de Arraial do Cabo se emancipar. Nós fomos vereador no município de Cabo Frio por 2 mandatos, fomos presidente da Câmara, ocupamos cargos importantes na administração municipal de Cabo Frio, também ocupamos também em cargos na iniciativa privada. Mas Cabo Frio nos toca muito, porque eu estudei aqui em Cabo Frio a partir dos 13 anos de idade, 14 anos. Lembro como se fosse hoje que eu comecei a trabalhar com 14 anos aqui em Cabo Frio, trazia a minha marmitinha, né? Trabalhava, saía do trabalho, ia para a escola à noite, chegava sempre 11h30, meia-noite, na minha casa em Arraial do Cabo. E iniciamos nossa vida aqui, nossa vida política aqui. E, por sinal, é bom até frisar que eu não gostava de política. Eu não queria participar nunca como candidato. Mas o tempo foi passando, as circunstâncias foram mudando e chegamos a ser vereador em Cabo Frio, presidente da Câmara, chegamos a ser lançado candidato a prefeito de Cabo Frio, mas logo em seguida saiu a emancipação de Arraial do Cabo, e como nós éramos filho de lá, acabamos nos retirando aqui da política de Cabo Frio e sendo candidato a prefeito em Arraial do Cabo, e tivemos a honra de ser
o primeiro prefeito de lá. Então, toda essa experiência, por isso que ele é muito solicitado, está sempre com a agenda lotada, né? Os novos e os antigos também sempre, não, vamos lá, perguntar para quem sabe. E em 1º de janeiro de 1986, foi prefeito eleito pelo PMDB, e depois, em 1997, 10 anos depois, quase partido da Frente Liberal, PFL, o Renato Viana voltou a ocupar o cargo de prefeito por 2 vezes. E aí, prefeito, o senhor está dizendo o seguinte, né? Quer dizer, eu não gostava de política, acabei entrando e depois que entra não sai mais. Mas uma coisa chama a atenção, e o ex-prefeito de Araruama, o Chiquinho, esteve aqui, que começou a trabalhar com 10 anos, o senhor começou a trabalhar com 14, o prefeito lá em Correia também começou a trabalhar muito cedo. Hoje seria diferente, porque bons tempos, né, que criança podia trabalhar e era bem visto, né? Que tinha que começar cedo para poder ter responsabilidade, aprender as coisas. A distância não era distante, porque, né, hoje qualquer quer chamar Uber, né, todo mundo cria dificuldade. Naquela época não tinha isso, né? Não, naquela época era acordar 1h30 antes, esperar a mãe da gente fazer a nossa comidinha. Com muito orgulho, né? Com muito orgulho, botar na marmitinha. Eu lembro como se fosse hoje, quando saiu a marmita, aquela marmita térmica. Aquilo era um sucesso. Uma festa, um sucesso na época. E eu me orgulho disso, porque foi através dessas dificuldades, através dessa luta, dessa perseverança, que a gente foi criado e dá valor à vida hoje. Sem dúvida. Em função de tudo aquilo que a gente passou e de tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Nós aprendemos muito na pancada, na dificuldade. Nós nunca tivemos uma vida fácil. Nossos pais também nunca tiveram vida fácil, eram de famílias pobres. Mas, graças a Deus, nós fomos à luta e eu não peço mais nada a Deus. Eu só agradeço por Deus ter feito eu ter conseguido atingir todos os objetivos da minha vida. Então, quero agradecer a Deus também por Ele ter me livrado da morte por 2 vezes. E, em função disso tudo, da vida que nos ensinou, da proteção divina que nós sempre tivemos, nós hoje só sabemos e devemos agradecer a Deus. Nada pedimos mais a Ele, porque Ele já nos deu muito. E esse muito que Ele nos deu é porque estamos aqui, por isso que estamos aqui até hoje. Quando o senhor assumiu a prefeitura, primeiro prefeito de Arraial do Cabo, o que passou na cabeça daquele menino de 14 anos? Claro, depois passou pela Câmara de Cabo Frio, foi pegando experiência e agora sou prefeito de uma cidade. Eu sei que, claro, a gente, né, como jornalista, tem as informações, que o senhor ficou sozinho, olhando para o mar, falando, sou o prefeito dessa cidade. Agradeceu a Deus, como o senhor sempre faz, né, esse respeito às leis da natureza. E o que passou naquele momento dentro da cabeça do homem Renato Viana? Olha, na verdade, a gente fica meio atônico. Extasiado, sim. Extasiado. Sou prefeito. Até porque você relembra toda uma trajetória, né, de dificuldades, toda uma trajetória de muralhas que tivemos que ultrapassar para atingir os nossos objetivos. E quando a gente se viu prefeito da cidade onde viu a gente nascer, crescer, viver, é uma alegria, assim, incomum. Eu não sei nem dizer para você qual o tamanho do meu sentimento naquele momento. Só sei que foi uma alegria, assim, bastante grande, um momento bastante alegre, e depois eu parei para pensar e disse, quanta responsabilidade, sem dúvida, né, eu terei pela frente. Mas enfrentamos as dificuldades, junto com as pessoas que nos acompanharam na eleição e o grupo que nós montamos para implantar o município, que não foi fácil.
nós começamos despachando num barraco. Nós construímos um barraco atrás do prédio da prefeitura, porque o prédio não tinha, a gente não tinha a mínima condição de entrar para funcionar. Todos os desafios possíveis. Todos os desafios possíveis. Nós tivemos que construir um barraco atrás do prédio onde era a subprefeitura. Nos instalamos ali e até podermos fazer uma melhora, uma reforma no prédio da prefeitura para a gente poder entrar e despachar. E tudo isso sem dinheiro, veículos, né? A gente tinha um caminhão caindo nos pedaços, o prefeito não tinha um veículo sequer para se deslocar. Enfim, a prefeitura, o município foi criado sem a devida estrutura, até porque o Estado, que tinha a obrigação de ajudar o município a implantar a estrutura administrativa, pelo fato, na época, da gente ter ganho do candidato a prefeito que era apoiado pelo governo do Estado, nós não tivemos absolutamente nenhum tipo de apoio. Ficou largado. E fomos lutando, fomos trabalhando. E sem dinheiro. E não tem sem dinheiro, sem arrecadação, absolutamente como um filho sem pai. Mas a gente que não é de abaixar a cabeça, a gente que já vem de uma vida de dificuldades, que tinha que suplantar empecilhos, fomos à luta e conseguimos montar as leis. Sim, né? Tem que começar do zero, Código né? tributário, Código de obra, enfim, todas as leis que regem a administração do município. E, a partir daí, o município passou a existir, ia começar a arrecadar, ia começar a receber os repasses do governo, e etc, etc. E foi isso tudo. Uma luta muito grande. Isso é uma bela história, né? Por isso, claro, né, que o prefeito Renato Viana, né, todo dia tem alguém batendo na porta dele, eu quero ser candidato, como é que eu faço? Eu estou com um problema na minha cidade, como é que eu faço? E aí, depois, com esse trabalho, claro que aí o prefeito superou. Aquelas briguinhas partidárias sempre atrapalham, né, prefeito? Atrapalha muito. E na época que nós assumimos a prefeitura, teve alguns municípios que tinham acabado de se emancipar. Aconteceram, parece que foi um ano depois que eu assumi a prefeitura, eles me levaram para lá para me passar a experiência do que foi implantar a questão administrativa do município. Então, eu fui em vários municípios que tinham se emancipado, a convite dos prefeitos eleitos. Para saber como é que faz, né? Para, pelo menos, mostrar para eles o que a gente encontrou, as dificuldades que a gente encontrou e como a gente conseguiu suplantar essas dificuldades e implantar as leis que regem o município e a estrutura funcional do município. Até hoje a gente ainda se comunica, uns ainda são prefeitos hoje, que voltaram depois, outros que não quiseram saber mais da vida política. Sim. Como eu, por exemplo, se o TSE chegasse para mim agora e dissesse assim, olha, Renato, você vai ser o prefeito de Arraial do Cabo ou o prefeito de qualquer cidade, mas não precisa concorrer à eleição, não. Mesmo assim, eu não aceitaria. Só estou envolvido hoje politicamente, porque eu tenho um filho que é prefeito, é candidato à reeleição e, se Deus quiser, vai atingir o objetivo dele, porque tem feito um grande trabalho. Mas, para mim próprio, eu não desejo. Prefeito Paulo Lobo teve aqui, e eu sempre faço essa pergunta, assim, dá um friozinho na barriga, está fora do processo? Aí o prefeito Paulo Lobo diz assim, não, eu já fiz 2 mandatos, está ótimo. Eu sinceramente, o que eu quero, o que eu mais desejo na minha vida, e tenho certeza que isso vai acontecer, é que meu filho, que é prefeito hoje, deixe um bom legado para o povo de Arraial do Cabo. E eu tenho certeza absoluta que ele vai deixar. Porque ele tem os pés no chão, tem identidade própria. E tem um bom exemplo. Né? O fato de eu ter sido prefeito e ser o pai dele não significa que as coisas que ele realiza em função de mim, não é. Quando acontece um problema ou outro que requer
um conselho, uma palavra mais experiente, é claro. Sim. Que qual é o filho que não gosta de receber um conselho bem dado do pai, principalmente do pai que passou, Claro. pelo que, né, pela chegou até aqui, né? Então, mas ele tem personalidade própria. Tem isso. Ele tem as atitudes dele, o domínio é dele, o comando é dele. Os adversários na eleição passada tentaram se aproveitar disso. Renatinho ganhando a eleição, quem vai mandar é Renato Viana. Isso realmente eles se calaram, porque a realidade não é essa. Aliás, prefeito, o senhor me permite, né, nós como jornalista, claro que conversando com o atual prefeito Renatinho Viana, prefeito, o senhor na hora do sufoco dá um telefonema para o pai? Claro, na hora com quem tem experiência. E aí, qual a interferência? Não, ele tem o jeito dele, eu tenho o meu, aqui eu governo do meu jeito. É isso, né? Claro. O Renatinho, ele tem personalidade própria. Ele é advogado, ele tem 44 anos de idade, é um sujeito bem casado, é humilde, sabe ouvir, sabe conversar, sabe decidir, entende? Então, ele muito pouco precisa de mim. Muito pouco. Teve uma boa escola, né? Agora, eu sei que há um amor extremamente grande, claro, dele para mim e eu dele. Eu confio nos atos dele, nas atitudes dele. Sei que ele vai deixar um grande legado para Arraial do Cabo, como eu falei antes. E a minha interferência é só abraçá-lo, beijá-lo, desejar boa sorte, porque atitudes ele sabe tomar. Isso é um orgulho do pai? É o orgulho do pai saber assim, não, eu construí, fiz e o filho está assim. Aliás, quase todos os políticos, né, tentam passar isso para a família, para alguns familiares, alguns dão certo, outros não. E no caso do prefeito aqui, deu super certo, tanto que o prefeito está lá comandando a cidade. Prefeito, além dos familiares, o senhor recebe convite, ajuda, né, a gente sabe disso. Como é que está sendo o seu envolvimento assim, em outras cidades também? Não, vamos lá. Como é que a gente faz? Onde é que o senhor está colocando a mão nessas eleições de 2020? A gente sabe que sempre tem um telefonemazinho, uma orientação. Nessa eleição eu estou, politicamente falando, ajudando meu filho, né, visitando as casas de amigos, de pessoas que a gente tem uma amizade elevada, mostrando em diversos lares do município a realidade do quadro que Renatinho passou e a realidade de hoje do município de Arraial do Cabo, porque, na verdade, são poucos os municípios desse estado e talvez do país que, nessa crise da pandemia, que parou o mundo, esteja mantendo os seus funcionários e com pagamento em dia. E Arraial do Cabo é um deles, né? Aqui na região, e o noticiário divulga permanentemente aí, divulgou quantos problemas o povo da comunidade de diversos municípios desse Brasil afora passaram. Desequilibrou. Não talvez que o prefeito quisesse fazer, mas muitos prefeitos tiveram que demitir, sem dúvida, porque a condição do município não foi alicerçada antecipadamente. É verdade. O que permitiu o Renatinho manter todos os funcionários, sem ter que demitir ninguém, e manter os funcionários em dia, foi porque ele, lá atrás, ele soube superar a crise da herança que ele herdou, do estado de dificuldade que o país estava, do estado de dificuldade que o estado do Rio estava. Aí, em seguida, vem a pandemia, e só Deus sabe o sofrimento que ele teve para, em 3 anos e tantos meses, conseguir equilibrar as finanças do município de Arraial do Cabo. Mas isso serviu de base para que ele agora, nessa pandemia, ele tivesse com o município alicerçado financeiramente. Sim, tem um controle das contas. Para não ter que demitir absolutamente ninguém. E foi o que aconteceu. Perfeito. Eu estava falando até com o Maurinho, agora ali, que esse é um discurso que ele tem, que poucos prefeitos por esse Brasil afora têm. Sem dúvida. Que durante a pandemia, durante essa crise, ele
manteve intacto todos os funcionários, sem ter que demitir um sequer e com salário em dia. Prefeito, nós vamos fazer um intervalo aqui, mas uma pergunta rapidinho. Só com a sua experiência política e a primeira visita do governador Wilson Witzel, né, então governador, que agora está afastado por determinação da Justiça, em Arraial do Cabo, o senhor estava lá, fez muitas promessas, existiu um fio de esperança. O senhor está decepcionado? Eu acho que não só eu estou decepcionado, mas todo o povo do Estado está decepcionado. Não só com as promessas que foram feitas. Lá na sede de Arraial. Você presenciou lá, ele dizendo que ia enviar para o município não sei quanto, e realmente o município não recebeu absolutamente nada. Mas o que nos deixa mais estarrecido e mais triste é com os fatos, né? Sim, da maneira que foi. Que denigre mais uma vez a imagem do nosso Estado e na verdade, todos os municípios são prejudicados por isso. Sem dúvida. Né? Porque cria uma estabilidade. Quando um Estado está sendo bem administrado, os municípios recebem os benefícios. Sem dúvida. Né? E isso daí nós estamos vivendo momentos que, se cada município não tiver a sua condição de sobrevivência, vai passar muita dificuldade em ter que contar com o Estado para ajudar. Muito bem, Política vai fazer um breve intervalo. Na volta nós traremos outro convidado aqui no programa Política com K. A gente já volta. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. No programa Oriental VIP você vai encontrar dicas de beleza, saúde, estética, bem-estar, autoestima e muito papo cabeça apimentado. Teremos jogos e sorteios com convidados especiais. E para você que me segue lá no Instagram, Yara_Vieira10, vai rolar sorteios de transformação de Dia da Beleza, brindes e um quiz. Pergunta lá no quiz que eu te respondo aqui. Gostou da nossa programação? Vem com a gente divulgar a sua marca aqui no programa Oriental VIP. Estúdio B, estúdio conceitual no coração de Cabo Frio. Seja quem você quiser. Agende seu horário 22 20 40 8888. Praça Porto Rocha, loja 3, Cabo Frio. Assista o programa Oriental VIP e fique por dentro de todos os sorteios, brindes e nosso papo adulto aqui na Cabo Frio TV, canal 10, para você.
fisioterapia, hidroterapia, shiatsu e acupuntura. Espaço Informa. Estética facial, corporal e pós-operatório. Espaço Informa. Hidroginástica, psicologia e pilates. Espaço Informa. Natação infantil a partir de 6 meses. Futevôlei e treinamento funcional. Espaço Informa. Avenida dos Pescadores 960 Peró, Cabo Frio. 2648-3447. Espaço Informa. Pensando em você cada dia melhor. CA Soluções em Limpeza. Faxina em residências, lojas, condomínios e empresas. Ligue 997192362. CA Soluções em Limpeza. Serviços de portaria e manutenção de prédios e condomínios. Ligue 997192362. CA Soluções em Limpeza. Lavanderia profissional para hotéis e pousadas. Não se preocupe mais com os encargos trabalhistas. Ligue 997192362. Muito bem, de volta com Política com K, aqui no canal 10, Cabo Frio TV. Mais uma vez, muito obrigado à direção da Cabo Frio TV por trazer de volta a política, principalmente nesse ano de extrema dificuldade, né? Estamos em plena pandemia e gravar o programa, fazer esse programa ao vivo, né, como nós fazemos aqui toda semana, e outros são gravados, exige um cuidado redobrado aqui na redação, com todos os profissionais que trabalham aqui, com os convidados, e sigamos em frente com política, aceitando, claro, sempre a sua sugestão. Nossa agenda está lotada com os ex-prefeitos, né, com cientistas políticos, com jornalistas, com profissionais de marketing, de publicidade, já passaram vários aqui, exatamente para tentar mostrar para você como a política tem influência na sua vida. Pode ser da pessoa mais humilde, como um milionário, a política tem uma influência na sua vida diariamente, desde o momento em que você acorda. Esse é o objetivo do Política com K. Só para você ter uma ideia, sempre trazendo números atualizados, o TRE do Rio de Janeiro está lá no site do TRE, você pode lá comprovar, 31.870 pessoas, sendo 16.276 do sexo feminino e 15.588 masculino. No total, 31.870 pessoas estão aptas a votar em Arraial do Cabo nessas eleições de 2020.
Então é muita gente. Aliás, o prefeito Renato Viana, que está aqui, né, no começo, e o prefeito Alair Corrêa já passou aqui dizendo o seguinte: pô, naquela época qualquer vereador com 150 votos estava eleito, com 120 estava eleito. As coisas mudaram bastante. Nesse bloco nós vamos conversar também, além do prefeito Renato Viana, que continua aqui com a gente, nós vamos conversar com um ex-vereador, né, se candidatou, teve mais de 1000 votos, seguiu uma carreira política, mas nunca largou os estudos. E, claro, né, chegou, quando você persegue um objetivo, você chega no sucesso. Maurílio Ferreira Pires Júnior, advogado, obrigado pela sua presença. Foi vereador, esteve lá na Câmara, né, cumpriu lá o mandato, fez alguma coisa, tem algumas leis, ele vai falar sobre isso. Obrigado pela sua presença, Maurílio. Valmor Freitas, meu amigo, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Prazer dobrado estar ao lado do prefeito de Arraial do Cabo, com esse histórico maravilhoso que ele deixa de legado para as nossas gerações, né? E falar de política hoje se torna complicado, mas também para nós que temos uma ficha limpa, né, que temos um passado bacana, né, de história, de trabalho prestado à população, deixa a gente muito feliz. Obrigado pelo convite. Maurílio, você foi candidato, teve 1000 e tantos votos, a gente sabe que é uma caminhada, tem que ser construída. Quando você vê a história do prefeito de Arraial do Cabo, né, que começou, não gostava de política, entrou, construiu, ganhou uma cidade, né, tipo, o que eu faço agora? Sou prefeito. Dá vontade de voltar para exercer a política, né? Eu sei que o senhor agora está fora, porque, né, abriu um escritório de advocacia, é um brilhante advogado. Dá uma vontade de voltar à vida política? Primeiro, obrigado pelo brilhante advogado. Se for profecia, eu tomo posse. Sem dúvida. A gente está iniciando agora, né? Abriu um escritório recente. A ideia era abrir o escritório em fevereiro, mais tardar março, mas aí veio a pandemia, né? Não podia trabalhar, e eu abri o escritório agora início de julho, né? E agora eu só dei um tempo, é verdade, eu não abandonei a política, né? Eu me dediquei muito aos estudos, conforme você falou inicialmente. Sim. E é aquilo, eu sou um morador de comunidade, as pessoas precisam, não querem a presença do candidato, isso diuturnamente eu posso falar, né? Então isso, o meu investimento ao retorno aos estudos me exigiu muita dedicação, claro. Principalmente falando do curso de Direito, né? Tem prova da OAB. Prova da OAB, primeira e segunda fase, curso preparatório, isso me excluiu desse convívio diário da comunidade, né? Então eu decidi, nessa eleição, não vir candidato. A gente tem um grupo, a gente se aliou a um grupo político com um projeto muito interessante, né? E, então eu não venho agora, mas a gente se prepara para uma próxima, vir com mais força, né? Essa é a ideia. Prefeito, o Maurílio está falando, eu me juntei com um grupo, uni um grupo. O senhor, quando foi prefeito, o senhor já disse isso aqui no bloco anterior, assim, eu tenho um grupo, juntei as pessoas de confiança. Dá para fazer política sem grupo? Não, né? Não existe essa possibilidade. Aliás, em qualquer ramificação de atividade, ninguém pode dizer que faz tudo sozinho, né? E quando você monta uma equipe de política para te ajudar, te assessorar, é como se você estivesse montando um organograma de uma empresa. Sem dúvida. Cada um tem ali uma função a exercer dentro do contexto político e administrativo da campanha. Se você não tiver grupo, se você não tiver partido político, se você não tiver uma equipe de confiança para te ajudar, para te assessorar, você não vai chegar a lugar nenhum. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu vou dar um exemplo claro agora com relação à questão do governador, do governador que saiu agora do Estado. O Wilson Witzel afastado. Ele não tinha estrutura política nenhuma, grupo político absolutamente nenhum. Se elegeu em cima do nome do presidente, né? Sim, no momento oportuno. E bem não tinha começado o seu mandato, já tinha se lançado candidato a presidente da República. Foi um tiro no pé, o senhor acha? Claro, ninguém pode agir dessa forma. Você tem que... Primeiro você tem que mostrar por que você veio. Sim, né? Cumprir literalmente o seu mandato, né? O seu mandato.
Se você cumpre o seu mandato e mostra para a população que você é capaz de ser governador, de vir a ser presidente da República ou qualquer outra função, aí sim o povo vai analisar os seus feitos, as suas atitudes e tudo mais. Estava falando com o Maurílio. Eu nem tinha muita intimidade com o Maurílio, mas sei do trabalho que ele fez como secretário de Transporte em Cabo Frio, há uns anos atrás, no passado. Eu fui secretário em Cabo Frio também, secretário de Serviços Públicos, secretário de Ordem Pública. E não é fácil ser secretário de uma cidade como Cabo Frio, porque a pessoa fala assim, mas ser secretário não é assim tão complicado. É complicado numa cidade como Cabo Frio, como numa cidade como Arraial do Cabo, Por quê? O município tem uma estrutura para X habitantes. Tá certo? Sim. Aí nos finais de semana, nos feriados, nas férias, esse número de habitantes quadriplica. Sem dúvida. Os problemas também quadriplicam. Mas a estrutura que você tem é para aquela da população fixa. É diferente de você ser prefeito de uma cidade que não é uma cidade turística, é uma cidade que você vai administrar do começo ao fim aquela quantidade de pessoas que moram na cidade. Aqui não. A nossa região é atípica. É como qualquer outra região turística que recebe uma quantidade imensa de pessoas e o município não tem a estrutura que devia ter. Falo sobre o problema de saúde, por exemplo. Você tem um hospital, você tem X postos de saúde e você tem uma despesa com isso, de manutenção, para a população fixa. Os repasses advindos do governo federal vão ser o mesmo hoje e quando a cidade estiver cheia, lotada de turistas. Sem dúvida. Mas a despesa quadriplica nos hospitais, nos postos de saúde, porque o número de pessoas realmente quadriplicando procuram claro, superlota, né? Então, é uma situação muito delicada, né? E você, quando consegue fazer um trabalho bom ou de razoável para bom, você ainda tem as perseguições políticas, ainda tem as questões que, mesmo não sendo verdadeiras, os adversários levantam. Então, por isso que eu hoje não me entusiasma mais permanecer na vida política. Quero que meu filho, que é o prefeito lá, voltando a falar, deixe um bom legado e vai deixar, se Deus quiser, mas eu não quero. Por quê? Porque eu acho que o cidadão não vive. Entendeu? É muita pressão. É explorado diuturnamente. Aquele que quer realmente trabalhar. Porque tem político que se elege, só volta a procurar o eleitor daqui a 4 anos. Mas o político que quer trabalhar sofre muito. Então, exatamente o que o prefeito está falando, tem dedicação, e o Maurílio é esse exemplo. Por quê? O Maurílio pegou a Secretaria de Transporte junto com o secretário Mauro Branco, né? E lógico, o secretário vivia em reuniões em Brasília, no governo do estado, enfim, com o próprio prefeito. A cidade encheu, deu nó no trânsito, o telefone desse cidadão aqui não parava. Assim, como é que resolve isso? Maurílio, foi tempos difíceis, mas também tem um lado positivo. Muita coisa você conseguiu com a história da mobilidade urbana, que muita gente nem sabe que a mobilidade urbana está na Constituição, é obrigatório. É isso, Maurílio? Na verdade, na minha época, nós criamos a Secretaria de Transporte em 2005. Não existia um órgão competente para gerir o transporte. E não existia também mobilidade urbana, então era trânsito com a ordem pública e o transporte com a criação da Secretaria de Transporte. Aí, quando eu fui vereador em 2013, um período que eu fui suplente, tive 1.397 votos, se for mil e poucos. Uma boa expressão. Cada voto a gente sabe da importância que é, né, prefeito? Então, 1.397 votos, mas me deixou na primeira suplência que eu assumi em 2013, um período, e eu fiz a indicação da criação da Secretaria de Mobilidade Urbana, que agrega trânsito, transporte, acessibilidade, ciclista, pedestre, tudo que se move na cidade. Infelizmente, não pude atuar na secretaria que foi criada em 2016, mas não pude atuar ainda na Secretaria de Mobilidade Urbana. Mas a criação da Secretaria de Transporte
passou por exatamente o que o Renato falou aqui, da criação das leis, da lei orgânica, né, que você teve que criar a lei orgânica e todas as outras em seguida. Isso demora. Isso demora. Então a gente levou 6 meses só para criar leis e alterar aquelas que existiam, mas nunca tinha sido colocado em prática, como a lei do táxi. Fizemos a licitação do transporte coletivo, que não existia em Cabo Frio, que foi feito em 2012. Então a gente partiu, porque o órgão público ele só pode fazer aquilo, o ente público, né? Aquilo que está determinado em lei, o que não pode ele é proibido. Então a gente partiu desse princípio, né? Primeiro, criação das leis, para a gente então colocar em prática aquilo que era preciso. Enquanto isso, a cidade fica enchendo a região lota. Isso não para, a roda está rodando. Né? E aí, liga para o secretário. Aí, quando o senhor na guarda municipal, era isso, né? Assim, como é que resolve o problema do trânsito? Como é que bota a guarda se não tem guarda para todo mundo? É isso? É complicadíssimo. As pessoas acham que vindo para a cidade turística eles podem fazer tudo, né? Eu quero ver um cidadão num carro dele atravessar o carro dele numa rua do Rio de Janeiro, mas ou estacionar no passeio público, ou na frente da garagem ou na frente de garagem de alguém. Mas chega aqui na cidade turística e eles acham que pode tudo. Vou te dar um exemplo claro. Arraial do Cabo, o passeio de barco do Arraial do Cabo, a Marina dos Pescadores, recebe, em média, 5, 6, 7, 8, 10, já teve até 14 mil pessoas dia. Você imagina um grupo de 8 mil pessoas, 10 mil pessoas passeando de barco, frequentando as praias, sujando as praias, né? E a obrigação do município qual é? É ordenar a cidade, o trânsito fluir normal, limpar as praias e limpar a cidade. As praias de Arraial do Cabo são limpas às 5 horas da manhã. Mesmo aquelas que só têm acesso de barco, 5 horas da manhã, os barcos com as equipes estão lá limpando. Então, esse cidadão que vem para cá, que usufrui de uma praia limpa, de uma água transparente, de uma cidade ordenada, de usufruir da assistência médica, o que ele deixa na cidade de benefício? Pouca coisa, né? Absolutamente só aqueles que vão hoje, se hospedam nas pousadas, vão nos restaurantes, que não é a grande maioria. Graças a Deus, agora, a Prefeitura de Arraial do Cabo vai poder implantar a taxa de proteção ambiental. Que houve questionamentos na Justiça, outras cidades do Brasil já cobram. Houve questionamento na Justiça, mas o município ganhou judicialmente e vai haver uma licitação onde o município vai passar a ter uma arrecadação realmente melhor para ser utilizada na manutenção da preservação ambiental, das restingas, de trilhas, de praias e etc. E a pergunta do morador: todo mundo paga? O Não, pessoal da região? Não paga, como é que seleciona isso? O morador não paga, nem o morador da região paga. Isso é um sistema automático que a empresa que for a vencedora da licitação vai ter que instalar. Esse é um arquivo do Denatran fornecido, porque ninguém mete a mão em dinheiro, isso é focalizado pelo sistema, pela placa, a cobrança vai... Sim, cai direto. Automaticamente. Mas é um recurso que vai ficar um legado para todos os prefeitos que vierem. Que eu acho que Cabo Frio devia ter, que Búzios devia ter, que toda cidade turística devia ter. Porque é uma forma do município ser compensado por tantas despesas que tem com o ordenamento, com a limpeza, com a questão ambiental, com a coleta de lixo. Imagina você numa cidade, num período normal, a quantidade de lixo que você recolhe e num momento de pique a quantidade de lixo que você passa a recolher. O prefeito está falando aqui exatamente que a região dos lagos sofre isso, mas também tem uma expertise muito grande, né? Que tem 230 mil habitantes em Cabo Frio, no outro dia tem 800 mil, né? E toda a cidade sofre a mesma coisa, Búzios, Arraial do Cabo, São Pedro Aldeia.
E o Maurílio sabe muito bem disso. E eu, lembrando aqui o que o prefeito está colocando, eu lembro que minha mãe deixou de fazer festa em casa porque ela dizia uma coisa que, né, conselho de mãe a gente traz para a vida toda. Não, eu não faço mais festa porque a gente trabalha antes, durante e depois. É isso, Maurílio? Você tinha que trabalhar antes para planejar o trânsito da cidade, durante, porque embolava o meio campo, e depois para saber, né, juntar lixo, fazer essas coisas todas, né? Na verdade, como falei no início, a gente não administrava o trânsito porque o trânsito era da ordem pública, né, onde tem os guarda municipal. Agora sim que tem a mobilidade urbana que agrega o trânsito. Mas o transporte também não é diferente, né? O transporte público, coletivo, projetado para os moradores, individual. Aí que nasce, muitos taxistas falavam, poxa, mas na alta temporada não tem táxi para todo mundo, né? Realmente, não tem ônibus para todo mundo, né? Não tem como atender essa demanda, né? De 4 vezes mais a população normal, conforme o prefeito falou. Mas aí que surgiu, a ideia da criação da Secretaria de Mobilidade, porque a gente não tinha gerência no trânsito, só no transporte. Agora, como é que nós vamos dar a prioridade para o transporte coletivo, que a mobilidade urbana Sim. trata disso, enfoca isso, se a gente não tinha gerência no trânsito, né? Como é que a gente poderia falar que o ônibus tem que ter uma seletiva para ele, ou tem que abrir novos pontos de ônibus, ou um terminal urbano, se o responsável para o trânsito falava assim, não, eu não tenho estacionamento de carro, eu preciso de mais estacionamento para carro. Quer dizer, o gerente, o gestor do trânsito, ele foca carro, veículos, e o gestor do transporte, ele vê maiores condições de atendimento para as pessoas, para os passageiros, né? Aí fica os dois naquela quebra de braço, né? E então a ideia da Secretaria de Mobilidade. Eu digo, Valmor, que a prefeitura que não tem hoje esse foco, né, da distinção da mobilidade urbana, o que ela pode fazer para agregar trânsito e transporte, sim, a população sofre. Pode ser o cadeirante, pode ser o ciclista, que não tem seu espaço garantido, pode ser o passageiro do transporte coletivo e individual também, não tem. Todas as cidades sofrem isso, Arraial do Cabo principalmente, você não tem acesso à cidade, né, quando vem um feriadão. Passa a maior parte do tempo qualquer feriadão, voltando, pegando o gancho do que ele fala da taxa de cobrança, cidades como Arraial, Búzios já discutem, eu já ouvi discutindo, e para se discutir a cobrança do pedágio urbano. Até onde um veículo pode ir na cidade, porque não tem como agregar. Não cabe todo mundo. Caber tanto, tem uma cidade para carro, uma cidade para pessoas, né? Então a mobilidade é muito importante que possa ser discutida em todas as cidades. Prefeito, estamos chegando aqui ao final do segundo bloco, mas eu queria que o senhor esclarecesse aqui aos moradores, né, e a todos os nossos telespectadores e audiência, né? A palavra hoje substituiu a audiência, substituiu o telespectador. Prefeito, falando em mobilidade urbana, claro que se fica dentro do carro quando chega em Arraial do Cabo e a gente vê do lado esquerdo, chegando na prainha, maravilhosa, né? A cada instante ela muda de cor, mas está ali, está despencando, está caindo. E aí parece que tem uma briga jurídica do governo do estado, constrói, não constrói. Como é que ficou aquilo, prefeito? Ali foi o seguinte, num grande temporal que deu da região, aquele trecho da estrada foi danificado, e na vinda que o governador teve em Arraial, aquilo foi mostrado e imediatamente ele mandou os técnicos lá do DR, constataram tudo e determinou que fosse feito. Mas isso ficou só no determinar, mas feito mesmo realmente não aconteceu. O que a prefeitura fez? A prefeitura acionou judicialmente e ganhou a decisão final. Então, hoje o Estado é obrigado a fazer, porque a Justiça determinou, e já há uma previsão deles começarem agora cumprindo a determinação judicial. Mas falando na entrada de Arraial, como o Maurílio falou aqui, na entrada que é um sufoco danado, uma dificuldade danada, agora o prefeito, nosso prefeito lá, reunido com um empresário que é dono de área, que arrematou, que comprou da Companhia Nacional de Álcool, esse empresário vai fazer a doação para o município,
da segunda alternativa de entrada para Arraial do Cabo, que será feito ali, contornando aqueles galpões da Álcalis. Sim. E saindo na Praia Grande. Que, aliás, quando parava todo mundo, só quem mora em Arraial saía por ali, né? Exato. Agora, isso aí é uma alternativa muito boa, não só para o morador, mas para a pessoa que visita Arraial do Cabo. E é um desejo antigo, Sim. Né, que Arraial do Cabo tivesse uma outra alternativa de entrada e saída. E, como você falou, Valmor, quando você entra em Arraial do Cabo hoje, você dá de frente com as prainhas, que é uma coisa maravilhosa. E com essa alternativa da estrada, da outra entrada e saída de Arraial, você vai dar de frente com a Praia Grande, que é outra maravilha. Não tem para onde escapar, né? Qualquer lugar que você chega é a natureza, mil maravilhas, literalmente. Nós faremos um breve intervalo aqui no Política e já volto aqui conversando com o ex-prefeito de Arraial do Cabo e com o advogado Maurílio. A gente já volta. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. No programa Oriental VIP você vai encontrar dicas de beleza, saúde, estética, bem-estar, autoestima e muito papo cabeça apimentado. Teremos jogos e sorteios com convidados especiais. E para você que me segue lá no Instagram, Yara_Vieira10, vai rolar sorteios de transformação de Dia da Beleza, brindes e um quiz. Pergunta lá no quiz que eu te respondo aqui. Gostou da nossa programação? Vem com a gente divulgar a sua marca aqui no programa Oriental VIP. Estúdio B, estúdio conceitual no coração de Cabo Frio. Seja quem você quiser. Agende seu horário 22 20 40 8888. Praça Porto Rocha, loja 3, Cabo Frio. Assista o programa Oriental VIP e fique por dentro de todos os sorteios, brindes e nosso papo adulto aqui na Cabo Frio TV, canal 10, para você. Fisioterapia, hidroterapia, shiatsu e acupuntura. Espaço Informa. Estética facial, corporal e pós-operatório. Espaço Informa. Hidroginástica, psicologia e pilates. Espaço Informa. Natação infantil a partir de 6 meses. Futevôlei e treinamento funcional. Espaço Informa. Avenida dos Pescadores 960 Peró, Cabo Frio. 26483447. Espaço Informa. Pensando em você. Muito bem, de volta com Política com K aqui no canal 10, Cabo Frio TV, em todas as mídias sociais. Hoje com esse conforto, né, da internet, você em qualquer parte do planeta que tem uma internet, você consegue acessar o Política. E mais uma vez agradecendo a sua paciência e a sua dedicação. As pessoas que me encontram em vários lugares, né, e de várias partes do planeta a gente recebe, que é só você entrar no site da Cabo Frio TV, você vai ver a participação das pessoas, dando sugestões de pauta, enfim. E o Política tem uma função.
né, de discutir a política e mostrar a você, ensinar você o que a política pode influenciar na sua vida, quais são as leis que lhe beneficiam. Por isso que nós trouxemos aqui políticos experientes, publicitários, advogados, e aqui um advogado e político, né, Maurílio Ferreira. Maurílio, nossa produção nos passou aqui que a Lei 2.781 de 2016, atenção, a senhora que está em casa, preste atenção, garante um salário mínimo aos portadores de câncer, estamos no mês de outubro, em relação ao câncer de mama. Queria que você explicasse para quem está nos assistindo como é que funciona isso, as pessoas não estão recebendo, estão... Maurílio. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, pela produção do programa, de ter buscado aí alguns dos nossos feitos, né, como essa lei, que me orgulha muito. Eu fui vereador, conforme falei, eu fui suplente e assumi uma cadeira por 40 dias apenas. Eu foquei em mostrar para a população o que é a mobilidade, o que ela pode trazer de benefícios para a cidade de forma geral. Mas como era Outubro Rosa, o mês de outubro, e a gente comemora Outubro Rosa, no mês de conscientização das mulheres sobre o câncer de mama, e a minha esposa, a Lucinéia, ela é assistente social da Amigas da Mama, de Cabo Frio. E a gente conversando em casa, e ela falava de um problema das mulheres que não tinham acesso ao LOAS, né, que é uma garantia de um salário mínimo para a pessoa portadora de câncer, deficiente, né, e acima de 70 anos, que tem direito ao LOAS. E não tinha acesso, porque às vezes a renda per capita, que é de um salário mínimo para 4 pessoas, às vezes estourava e não tinha direito. Então, esse seria o LOAS municipal. Para aquelas portadoras de câncer mastectomizadas, que perdia mama, né, por incidência do câncer de mama, tem direito a um salário mínimo. Esse um salário mínimo é por um período só desse tempo, enquanto ela se reabilita para voltar ao seu trabalho. Seria pago pelo município. Pago pelo município, né, através da Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde. Então, ela tem direito a um salário mínimo nesse período, né, o período que o médico vai dizer quando for dar alta para ela. Porque poucos sabem, Valmor, quando a mulher perde a mama, perde também os linfos das axilas e o braço incha, não pode retornar ao trabalho. Sim. Se ela for uma profissional liberal, uma cabeleireira, por exemplo, ela não tem os movimentos do braço, né? Então fica um tempo sem voltar ao trabalho e desassistida. Então essa lei vem a dar essa assistência, né, de um salário mínimo nesse período. E as pessoas estão recebendo isso? O senhor já conferiu? Tá Nunca soube de nenhuma que recebeu. Porque não sabe. Não sabe, desconhecem totalmente. As mulheres cabofrienses desconhecem desse direito delas. E agora, qual a recomendação do advogado? A senhora que acabou de assistir aqui, faz o que para poder receber esse direito? Primeiro, ela pode entrar no site da Câmara Municipal e acessar lá e pegar a lei do Maurílio, vereador Maurílio Ferreira Pires Júnior, ou a lei da direito às portadoras de câncer mastectomizadas de um salário mínimo. Pega o escopo da lei e leva lá na Secretaria de Assistência Social e fala, olha, eu tenho direito, e brigar para o seu direito. Caso não der, não for reconhecido o direito, aí entra na Defensoria Pública e por aí vai. E um dia vai receber. Prefeito, com a sua brilhante história, e a gente costuma dizer aqui no Política que os nossos convidados, todos eles têm belíssimas histórias, quando eles vêm aqui já deixam agendado, né? Eu sempre falo isso, para um próximo programa, para continuar essa história maravilhosa, como o prefeito, foi o primeiro prefeito de Arraial do Cabo, e que diz que agora não quer ser mais prefeito, né? Agora colocou o filho, tem um legado lá que está tocando Arraial do Cabo. Prefeito, nós temos algumas fotos aí na produção do prefeito. Queria que o senhor mostrasse ali, que o senhor comentasse algumas fotos, porque nós, como jornalistas, temos um privilégio, eu sempre falo isso, né, de acompanhar. E nós acompanhamos lá em Monte Alto e Figueira a inauguração do governador, na época, o governador Garotinho, fazendo aquela estrada que resolveu a vida de muita gente, né? Queria que o senhor comentasse aquela estrada lá. Foi um ganho, né? E, aliás, de lá para cá não se fez mais nada, né? Não, nas duas vezes que eu fui prefeito, no primeiro mandato eu consegui... Consegue colocar lá? No primeiro mandato eu consegui... Ali a entrada da cidade. Com o governador Moreira Franco da época, fazer a estrada que liga Arraial do Cabo, Cabo Frio. Sim, pode passar? E até hoje essa estrada não sofreu um recapeamento asfáltico. Essa estrada aí é a estrada que nós conseguimos, aquele de camisa azul sou eu,
do lado é meu irmão, foi a estrada que nós conseguimos, que liga Arraial do Cabo aos distritos, conseguimos com o governador Marcelo Alencar, e em seguida ele saiu, entrou o Garotinho, e nós conseguimos dar continuidade com Pode o passar? governador Garotinho, cuja obra foi inaugurada com a presença do governador. Esse hospital fomos nós que construímos, o Hospital de Arraial do Cabo, e, por sinal, desde que nós construímos, nunca as administrações que me sucederam fizeram absolutamente nada para dar uma pequena reforma que fosse no hospital. O hospital está sendo reformado hoje no governo de Renatinho Viana, que é o prefeito atual e meu filho. Prefeito, em relação ao hospital, nós como jornalistas sempre questionamos isso, né, a imprensa nacional toda, e aí alguns prefeitos, né, na época diziam o seguinte: não, o hospital é muito grande, e aí chegaram a separar, dizer assim, gente, ou reclamam que o hospital é muito pequeno, ou que não tem, quando tem reclamam que é muito grande, né, e era uma referência, era para ser uma referência como é o de Araruama. Qual é a solução para esse hospital, que realmente é uma grande obra? O hospital ele não é grande, ele quando foi construído, ele foi construído dentro de uma previsão de aumento da população. Sem dúvida. E baseando-se também no fato da cidade ser turística, claro, que não permanece lá apenas o morador, né? Nós temos hoje uma população fixa, flutuante, é até é difícil de colocar assim. Sim. O que eu quero dizer fixo e flutuante? Todos os dias nós temos o dobro da população fixa do município. Que hoje está em mais de 30 mil. Hoje nós temos, fora do censo do IBGE que diz 30 mil, mas nós que conhecemos a cidade, nós achamos que Arraial hoje dispõe de 45 mil habitantes fixos. Fixo. Mas nós temos um fixo flutuante de 80 mil. Então o hospital, tem que entrar e sair. Quando ele foi feito com a previsão de futuro. Tem outra né? foto aí? E hoje eu quero... isso aí, ó, UTI do Hospital Geral de Arraial do Cabo. Naquela época, nós montamos uma UTI com 11 leitos que atendia toda a região dos lagos. Como que nós montamos isso? Porque você manter um custo de uma UTI é caríssimo. Sem dúvida. E nós fizemos, na época, um convênio com os municípios da região, onde abrangia Arraial, Cabo Frio, Búzios, São Pedro, Iguaba ainda não, porque na época não existia como município, e Araruama. E esses municípios associados bancavam a UTI do nosso hospital, que atendia a região toda. Mas nunca faltava um leito para atender um paciente da região. Próxima foto. Ali é uma praça. Todas as praças no município de Arraial do Cabo foram feitas do nosso governo e estão sendo reativadas, reformadas no governo atual. Aí, esse entrada pórtico de novo. fomos nós que fizemos. Esse pórtico. Ele hoje está muito mais bonito, porque o meu filho, que é o prefeito hoje, ele modernizou mais. Sim. Tem um novo layout, né? Tem um novo layout. O layout de hoje, com aquela placa Eu Amo Arraial do Cabo, que tem hoje lá no pórtico, deve ser conhecida pelo Brasil inteiro. É um dos lugares mais fotografados de Arraial do Cabo. O fotografado que tem é aquilo ali. Então, o objetivo do pórtico foi não só ser uma parada para o turista, mas também para servir como um local onde a fiscalização e a segurança do município atue. Consegue filtrar ali. Agora, com essa questão da cobrança da taxa da preservação ambiental, toda essa estrutura vai ser montada ali, né? E vai ser feito, um projeto de ser feito um pórtico igual a esse, na divisa de Arraial com Araruama. Sim, lá do outro lado. Pela entrada pelos distritos, que faz parte dentro do projeto desenvolvido pelo atual prefeito, pelo meu filho, esperando apenas ver quem vai ganhar a licitação para a cobrança da taxa de preservação ambiental, que vai ficar obrigado a construir o pórtico, o segundo pórtico, onde aí sim a cidade de Arraial do Cabo vai ficar realmente controlada, fechada
pelos 2 pórticos de entrada do município. Vira um grande condomínio. Exatamente. Maurílio, estamos chegando ao final do Política, né? E a gente sempre, claro, que lamenta, porque tem muito assunto, tem muita coisa para discutir, né, com um advogado aqui, para tirar suas dúvidas. Depois, o Maurílio, claro que vem outras vezes aqui discutir a lei eleitoral. Muita gente, aliás, tem uma curiosidade, né? Outros advogados amigos nossos já estiveram aqui no programa dizendo o seguinte: tem um advogado que disse, olha, eu não posso ir porque eu estou trabalhando muito, porque os candidatos, né, mais de 50 candidatos a vereador perderam os prazos. Gente, você tem 4 anos para se candidatar e você perde prazo. É terrível isso, né? O advogado, né? O presidente de um partido, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Sem dúvida. Ele tem que ter... É uma mini empresa. E é um período muito curto. E as decisões judiciais, a todo instante, e são rápidas, decisões rápidas, né? Então ele tem que ter um departamento jurídico e um contador para atender esse pessoal. Porque, às vezes, a perca de um candidato põe em risco todo o nominato, né, prefeito? Principalmente se ela for mulher, né, que tem um percentual exigido por lei. Implacável, né? Perdeu o prazo... Inviabiliza todo mundo. Inviabiliza todo mundo, corre esse risco. Então, tem que estar muito atento quanto a isso, né? Só para você ter uma ideia, a Política sempre trazendo dados aqui oficiais, 553.648 pedidos de candidatura no TSE, que dá mais de 500 mil de pessoas. As pessoas reclamam, não, a política não quer, não sei o que, tem mais de 500 mil de pessoas querendo. Assim, logo de entrada, 3.836 já foram considerados inaptos. Prefeito, estamos chegando no final do Política, o senhor tem 2 minutos para o senhor se dirigir ao seu público de Arraial do Cabo, aos seus parentes, à sua equipe de trabalho, né, que desde o primeiro prefeito o senhor fez grandes amizades, né, a gente sabe disso, né, e agora o senhor não quer ser mais prefeito, mas essas amizades permanecem. Né? Vamos, obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Você sempre fazendo um trabalho profícuo, um trabalho que enaltece o jornalismo. Quero aproveitar a oportunidade no dia de hoje para dar o meu abraço, mandar o meu abraço para todo professor, toda professora desse país. Comemoramos hoje o Dia do Professor. E até me lembra, de vez em quando sai nas redes sociais o seguinte: sem o advogado não há justiça. Aí o professor vai e bota embaixo: sem o professor não há advogado. Sem dúvida. Nem jornalista, nem ninguém, né? Então vai aqui o meu abraço hoje por esse dia, para essa classe sofredora, mas importantíssima no contexto da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do mundo inteiro. Desejar a eles dias melhores na sua função. Dizer para você que nós estamos bastante felizes do trabalho que o nosso filho faz em Arraial do Cabo, como prefeito. Tenho a certeza que ele vai deixar um grande legado, vai se reeleger na próxima eleição, vai governar mais 4 anos Arraial do Cabo e vai deixar um grande legado. E o conselho que eu daria aos políticos que estão surgindo, aos prefeitos que serão eleitos, aos vereadores que serão eleitos, que tenham mais paciência e ouça mais os anseios da nossa população. Muito obrigado a você. Obrigado, prefeito. Política está de portas abertas, claro que, como eu disse no bloco anterior, todos ficam agendados para uma próxima oportunidade, né? História que não falta. Maurílio trouxe a ideia da mobilidade urbana, conseguiu botar na cabeça dos políticos que a mobilidade urbana é importante até para beneficiar o cidadão e desafogar as cidades. E o Maurílio agora tem uma brilhante carreira como advogado, tem seu escritório, está lá com fila de clientes, né? Porque quando ele toma uma iniciativa, e a gente acompanha o trabalho do Maurílio, né, e atende o telefone na hora que precisa, que o jornalista sempre está perturbando, na hora mais ingrata o jornalista está lá querendo saber. E o Maurílio sempre atendeu as pessoas, assim como o prefeito Renato Viana: tá bom, o que você quer, mas sempre atendeu. Maurílio, obrigado pela sua presença aqui. 2 minutos para você deixar o recado, principalmente para as pessoas entenderem que você tem que perseguir um sonho, e hoje o senhor é advogado porque perseguiu um sonho, é isso? É por aí. Amor, muito obrigado pelo convite, de coração.
O Valmor, ele sempre nos deu uma assistência muito grande lá na secretaria. Todas as nossas ações, Obrigado. primeiro você, né, estava divulgando no seu jornal o completo. Nosso trabalho. O completo, né? Nosso trabalho. Na Secretaria também de Comunicação. Isso, então é verdade. E todas as nossas ações, eu tenho todos os jornais até hoje, Valmor. Às vezes, de vez em quando eu pego para ver algumas ações nossas lá atrás, né? E vejo lá no completo, o ônibus articulado, as integrações. Ele vai voltar aqui para falar sobre isso. Cada linha que nós criamos, que foram 9, né? A Passagem Real também, que rompeu fronteiras, várias cidades do Sem Brasil, dúvida. nós que criamos lá também. Né? Arraial do Cabo teve por um período também, não sei se tem ainda, voltou agora, né? E tudo isso você nos ajudou a divulgar, né, a fazer com que o cidadão tivesse conhecimento das nossas ações. Essa é a função da imprensa. Muito obrigado. E parabenizar, muito interessante trazer os ex-prefeitos, né, para falar um pouco da sua história, da trajetória, do seu sucesso, do que deixou como legado. Achei uma excelente sacada, muito bacana, e parabéns por isso. Eu estou à disposição, me coloco à disposição sua, Obrigado. como amigo, né, particular nosso e do seu programa. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, política, a gente sempre termina o programa dizendo o seguinte, pois é, terminou, mas claro, né, você acessa, e hoje aí, claro, vem a vantagem da tecnologia, você assiste o Política em qualquer lugar do planeta no seu smartphone, você baixa aqui o aplicativo da Cabo Frio TV, canal 10 Cabo Frio TV, você assiste pelo Facebook, enfim, todas as mídias sociais, manda sua sugestão de pauta e o Política está aqui para ajudar você a entender cada vez melhor essa política que interfere na nossa vida de todas as formas. E o Política, essa é a nossa função. Até o próximo programa. Até lá.